Sauda a todos na paz do nosso Machia Yeshua, amém? Amém. Mais uma vez nos alegramos nessa noite que o Eterno nos concede, pela vida, pelo privilégio de meditarmos mais uma vez na sua palavra e abrir os nossos lábios para louvar o seu santo nome. Eu sei que você que conhece e sabe o que é a presença de Deus já tem desfrutado, está desfrutando dela nessa noite maravilhosa. Nós temos conosco uma senhora aqui, ou jovem, não sei, mas um senhor, um jovem ali, não sei também, se são solteiros ou casados, mas o que importa é que os irmãos estão nos dando a honra e o privilégio de estar conosco nessa noite. E se a igreja está feliz com a presença dos amados, como é que nós vamos dizer? Sois bem-vindos em nome de Yeshua, fique conosco, continue sendo uma bênção aqui. Deus, o nosso eterno Pai, na sua bondade, continue abençoando as vossas vidas grandiosamente. Queridos e amados irmãos, o nosso intuito em vir à casa do Senhor é para aprendermos, sim ou não? E também para agradecê-lo, porque temos milhões, de motivo para estar agradecendo a Deus. Cada segundo da nossa existência nesse planeta é um milagre, e nós não sabemos. Eu não sei quantos milhões de segundos eu já existo na face da Terra. Então há milhões de razões para nós sermos gratos ao Senhor, mas a nossa ignorância, a nossa falta de conhecimento, a nossa cegueira pelas coisas que o mundo nos apresenta, nos oferece, muitas vezes não nos damos conta do grande privilégio que Deus nos concede de acordar cada dia e poder mais uma vez contemplar a luz do sol. Você que é casado, virar para o lado, ver a sua esposa, virar para o lado, ver o seu marido, acordar, ver os seus filhos. Isso é privilégio de Deus. Não tem dinheiro no mundo, riqueza, sabedoria, beleza que possa garantir isso a nós. E nós andamos correndo, a grande maioria, eu estou falando de nós, servos de Deus, em busca das coisas que vão passar, que muitas vezes são bênçãos, você trabalhar, sustentar a sua família, almejar bens materiais, trazer um conforto para si, para os seus, isso é do agrado de Deus. Mas nós não devemos nos esquecer que são coisas passageiras, que muito em breve, querendo ou não, nós vamos ter que abrir mão delas. Então é bom nós convivermos com as bênçãos de Deus, mas sem colocar o nosso coração nas bênçãos, mas colocar o nosso coração no abençoador, naquele que nos proporcionou, acima de tudo, a vida. Porque se nós não tivéssemos a vida, nada do que nós temos alcançado da parte de Deus seria possível. Então, o primeiro ato de gratidão é agradecer pela vida que Ele nos oferece. Por isso, todos nós que amamos o Senhor e reconhecemos isso, agradecemos quando vamos dormir pelo dia, e quando nós acordamos também, agradecemos pela noite e colocamos diante do Senhor o nosso dia, os nossos passos, para que Ele nos dirija de maneira prudente no mundo em que vivemos, que arma cilada constantemente contra a nossa alma, o inimigo de nossa alma arma ciladas para tentar nos seduzir, a fim de que nós não venhamos a alcançar as promessas que Deus tem feito. Como Satanás sabe que Deus é fiel e que Ele vai cumprir aquilo que Ele tem prometido para nós, Deus vai cumprir. O inimigo não pode impedir Deus de fazer nada daquilo que Ele vai fazer, mas ele pode nos impedir, nos seduzindo como seduziu Eva e como seduziu Adão lá no jardim do Éden, lá no princípio. Então, queridos, nós devemos estar prontos sempre a aprender.
não apenas ouvir aqui na igreja, né? Aprender, você só aprende quando você sabe fazer aquilo que foi ensinado. A pessoa só aprende matemática se ele realmente fazer a conta lá e fazer a prova e está tudo certinho, não é verdade? Só ouvir, o ouvir não faz muita coisa em nossa vida, mas o praticar sim é a prova dos 9, que estamos sendo transformados. Eu quero trazer uma breve palavra nesta noite com o tema esvazie-se a si mesmo e o eterno Deus te encherá. Esse tema, amados, me chamou muita atenção. Uma coisa simples de entender, nós viemos para Deus porque houve alguém aqui que aceitou Yeshua, veio para Deus porque estava satisfeito, a sua vida estava plena, ele não sentia falta mais de nada, tinha um casamento abençoado, uma vida financeira abençoada, a saúde estava 100%, sem problemas, sem dificuldade, e aí ele resolveu se entregar a Deus. Você já viu alguém fazer isso? Eu nunca vi. Tenho quase 30 anos na caminhada, mas nunca vi alguém vir a Deus porque as coisas estavam top, porque as coisas estavam plenas. Não, havia uma necessidade. Todos nós que aqui estamos e aqueles que estão em toda a face da terra, que estiveram, que já partiram, eles sempre vieram a Deus em busca de alguma coisa. Sim ou não? Algum de vocês vieram tem alguém? Levante a mão, você que veio para Yeshua porque você estava cheio de problemas. Levanta a mão. Tinha necessidade. Eu também vim porque eu tinha necessidade. E estou aqui porque continuo necessitado. Porque eu estava insatisfeito com a vida que eu vivia. Com certeza você também. E se nós estávamos satisfeitos com a vida que vivia, se nós queríamos algo novo da parte de Deus, porque estávamos cansados do velho, para nós alcançarmos aquilo que é novo, nós temos que desprezar o velho. Se quisermos uma nova vida, não há como uma nova vida que Deus nos oferece por meio de Yeshua, conviver com a velha vida que tínhamos em Adão. Não há, porque a vida que tínhamos em Adão era carnal, sim ou não? E a vida que o Eterno nos oferece por meio de Yeshua é o que, amados? Espiritual. E o apóstolo Paulo diz que a carne e o espírito se opõem um ao outro, não é verdade? Quer dizer que eles brigam entre si, cada um querendo subjugar, dominar o outro. E se nós não estivermos dispostos a nos esvaziar, a tirar o que está dentro de nós, porque quando a gente veio do mundo para Deus, nós não viemos limpo. Alguém veio limpo, veio santo para Deus? Não, viemos cheios de pecado. Embora na hora que eu confessei os meus pecados, admiti que era pecador e que aceitei Yeshua como meu Salvador, me arrependi dos meus pecados, embora os meus pecados foram todos perdoados automaticamente, por causa da minha fé no sacrifício de Yeshua, de Jesus, eu fui perdoado, minha conta ficou quitada, porque a vida de Jesus quitou, sanou, pagou a condenação que era minha, a morte que era minha, Yeshua morreu. A morte que era sua, Yeshua morreu. Deus aceitou a morte dele para nos dar a vida. Yeshua morre, nós revivemos pela fé na obra que ele consumou lá na cruz, no partículo do Calvário. Só que
existem pendências, não da parte de Deus e nem da parte de Yeshua, porque o sacrifício dele, a obra dele foi plena, perfeita, completa, 100% santa, agradou a Deus aquilo que ele fez por nós, por mim, por você. Nada da parte de Deus é necessário mais. Tudo que ele podia fazer, ele já fez e está pronto. Ninguém pode mudar aquilo que Deus fez, aquilo que Yeshua fez pela sua morte e ressurreição. Nós, absolvidos, inocentados dos nossos pecados, pela obra da morte de Yeshua, pelo seu sangue, agora nós temos dentro de nós ainda, embora perdoados, embora salvos, porque se não há pecado na nossa vida, não existe condenação, porque só há morte, só há condenação onde há pecado. Se não há pecado, não há morte. Foi o que Deus disse para Adão e para Eva lá no jardim: eles não comeram da árvore porque eles iam morrer, porque comer da árvore significava desobediência, transgressão, pecado. Não havia pecado, não havia morte, nem no ser humano, nem nos animais, nos vegetais, tudo era maravilhoso. Mas como eles obedeceram, a morte veio, porque o pecado foi a morte é a consequência do pecado. Vivificados por meio de Yeshua, por meio da sua obra, por meio do seu sacrifício, agora nós vamos lidar com a nossa natureza velha. A fé nos faz nova criatura. E por que eu tenho certeza que há em mim, a nova criatura está em mim? Que eu nasci de novo, que eu não sou mais igual eu era no passado. Como é que você consegue identificar se você realmente tem Deus na sua vida? É quando você tem desejo, tem prazer, tem alegria pelas coisas celestiais. O Espírito que passa a habitar em nós, o Ruach HaKodesh, o Espírito de santidade, que passa a habitar em nós, que nos fez nascer de novo, ele se inclina para as coisas de Deus, porque ele é Deus. O Espírito Santo é Deus, uma das manifestações de Deus. Por que é uma das manifestações? Porque o meu corpo, o seu corpo, não pode conter toda a glória e poder que Deus tem. Se Deus manifestar o poder dele sobre a vida de um ser mortal, a gente é destruído, a gente morre. Então, o Espírito Santo é uma das manifestações de Deus. Há 7 Espíritos de Deus, número da plenitude, 7 Espíritos, e Deus nos deu um desses Espíritos. Yeshua não, tinha 7. Lá em Isaías diz que repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de conhecimento, de sabedoria, de conselho, de temor do Senhor, e etc. São 7 Espíritos ali. Yeshua recebeu toda a plenitude de Deus, mas eu e você recebemos a plenitude do Espírito Santo, esse agente que faz a gente sentir quando estamos pecando, esse agente que manda você orar, esse agente que manda você ler a Bíblia, e você pensa que é um pensamento, mas não. Sabe por que não é? Porque no passado você não tinha esse pensamento. Então o próprio Yeshua diz para os seus discípulos, falando a respeito do Espírito Santo Consolador, ele diz assim: mas aquele Espírito da verdade, que procede da parte do Pai, quando ele vier, vos guiará em toda a verdade,
e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho falado. Você recebe a palavra na igreja, ou você lê um texto em casa, e no seu dia a dia, você vai se lembrar daqui. Do nada vem, não é do nada não, é o soprar do Espírito, trazendo à sua mente a palavra da vida. Oh, aleluia! E que dá força para mim, para você combater e manter a velha natureza sobre o domínio da nova natureza, que, como diz o apóstolo Paulo, que segundo Deus está sendo formada, porque a natureza velha, ela era formada segundo o Rassatã, que nós herdemos de Adão, amado, o pecado. Toda a humanidade herdou o pecado. Não que uma pessoa quando nasce já nasce em pecado, não, mas é intrínseco à natureza dos filhos de Adão o pecado. Você vê que a criança, quando ela começa a ter entendimento da vida, ela é manipuladora. Por que as crianças choram quando não estão doentes? Elas aprendem. Nós somos seres inteligentes, nós aprendemos a manipular. A criança, quando chora, ela chora uma vez, aí a mãe traz um leite ou um mingauzinho, uma coisinha, na outra vez, quando ela estiver querendo, ela vai usar aquela mesma chave, aquela mesma manobra. E o que é? Isso é manipulação. Nós somos manipuladores desde a nossa infância. A tendência nossa é que as pessoas girem em torno de nós. Todos nós, sem exceção, queremos ser o centro da atenção. Queremos que as pessoas se curvem à nossa vontade. Essa é a velha natureza. Queremos ter sempre a razão, queremos sempre ser os aplaudidos, queremos sempre que as pessoas nos entendam, queremos sempre que as pessoas nos amem, sem levar em conta que as pessoas também precisam ser amadas, que as pessoas precisam ser entendidas, que as pessoas precisam de ajuda. A velha natureza, ela é como um aborto, não dá nada em troca, que nem terra de cemitério, que nem cemitério que só quer receber. Essa é a velha natureza. E eu me identifico com isso, amado. Quantas das vezes eu espero demais das pessoas, e sabe o que acontece quando nós esperamos demais das pessoas? Nós vamos nos decepcionar. Nós criamos uma expectativa em nossa mente, idealizamos com respeito a uma pessoa algo lindo, algo maravilhoso, e o que acontece? Nos frustramos, porque não estamos lidando com um ser perfeito, e perfeito é Deus, né? Os anjos por ele criados, o Yeshua. Nós nos equivocamos, porque depositamos no ser humano aquilo que só Deus merece. Só Deus merece. E quando nós tiramos aquilo que é de Deus e damos para qualquer coisa que for, bens materiais, ou seres humanos, ou qualquer coisa da criação, nós vamos ser envergonhados, nós vamos ser decepcionados. E outra coisa muito perigosa, que isso é um tipo de idolatria. Quando alguém ou alguma coisa te leva a cometer pecados, eu não estou falando pecados pontuais. Por exemplo, você pegou hoje aqui uma coisa, aí passa uma semana, 2 meses, 3 meses, que você desliza novamente naquela coisa ou outra coisa. Isso não, mas aquele pecado que é cotidiano, que você dorme com ele na mente e levanta com ele na mente. Isso é idolatria. 1
Isso é avodat zará em hebraico, serviço estranho. A gente não adora, não se torna idólatra só nos curvando diante de uma imagem de escultura, fazendo orações para os santos. Não, amado, mas aquilo que nós sabemos que é pecado, e mesmo assim mantemos no nosso coração. E nós sabemos que está nos ofendendo, mas perseveramos ali, guardando, como marcando no meio da nossa tenda, aquilo que é profano, condenado pelo Todo-Poderoso. O velho homem, a velha criatura, ela se inclina para essas coisas, ela se apega, ainda está apegada, melhor dizendo, às coisas materiais, a maneira de enxergar o mundo, a maneira de enxergar o próximo semelhante, a maneira de enxergar o esposo, a esposa, os filhos, os pais, a maneira de enxergar o colega de trabalho, que muitas vezes, em vez de enxergar como um amigo, como um parceiro, enxerga como alguém que está competindo. Tudo isso provém da velha natureza, e como diz o tema desta palavra, nós temos que nos esvaziar. Eu sei que cada um dos irmãos e irmãs que tem maturidade, que sabe o que é uma vida com Deus, que conhece as Escrituras, querem ser mais santos, querem ser melhores, querem agradar mais a Deus, querem se envolver mais na glória, na Shekinah, na presença de Deus. Sim ou não? Eu quero isso. E diante desse desejo, dessa carência que nós temos, porque nós fomos criados para amar a Deus, e fomos criados para amar o próximo semelhante. Se nós não amamos a Deus, não temos força para amar o próximo, e se não amarmos o próximo, também não podemos amar a Deus. Nós fomos criados para isso, e se nós fomos criados para isso, se nós não estivermos fazendo isso, nós estamos com defeito, estamos quebrados no nosso interior. Vamos ser pessoas que, embora tenha dinheiro, embora tenha fama, embora tenha a família aos olhos das pessoas mais linda, mais perfeita, vamos estar mortos no nosso interior. Não é à toa que você vê pessoas de fama, pessoas que aos nossos olhos tinham tudo para ser pessoas felizes, morre de overdose, mete uma bala na cabeça, se enfocam, se jogam de pontes, tiram as suas próprias vidas. Por que, amados? Porque não amam a Deus, e sem amar a Deus não há como amar o próximo, e vice-versa. Embora pareça tudo limpo e perfeito por fora, estão quebrados, destruídos por dentro, porque o homem e a mulher não são seres apenas de carne e osso, há um espírito dentro de cada um de nós, o fôlego de vida soprada por Deus, a parte mais gloriosa, mais viva, mais sensível, aleluia, nossa, não é a carne, amado, é o nosso ser espiritual, que vem de Deus e deseja voltar para Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. E responsável por esse retorno não é Yeshua, não é Deus. O responsável para voltar a Deus somos nós, a responsabilidade é nossa. Nós estamos numa grande jornada, não literalmente falando, mas espiritualmente falando. E os irmãos sabem que já andaram alguns quilômetros a pé, ou mesmo 100 metros, 200 metros, dependendo do tanto de peso que você tiver, dificulta a caminhada, sim ou não? Você pega 20 quilos aqui, você levar daqui lá no sinal, é maneiro. Mas se você levar daqui na beira do rio, quando chegar lá já está pesando, parece que quase 50 quilos.
nessa nossa caminhada, nessa nova jornada que começou quando você conheceu Yeshua. Eu não sei quantos anos você já está caminhando. Quando nós aceitamos Yeshua, viemos cheio de bagagem do mundo, a inveja, a mentira, o adultério, a prostituição, os vícios, a ganância, a soberba, a feitiçaria, a idolatria. Só Deus sabe o tanto de pecado que cada um de nós praticávamos. É certo para você que teve o privilégio de nascer numa família que já servia a Deus, que já estava na caminhada, mas como eu e muitos aqui que vieram do mundo, do Egito, que foram escravizados lá por Satã, nós trouxemos um fardo grande de pecado, e nessa caminhada nós temos que deixá-lo. A razão de muitos desistirem, de muitos fracassarem na jornada, não é porque Deus ama eles menos do que ama aqueles que estão firmes, não. A questão é que muitos não estão dispostos a deixar aquilo que eles viviam no passado, esvaziar. E se nós, amados, não nos esvaziar, não há como Deus nos encher daquilo que Ele tem para nós. Você tem uma vasilha, um jarro, uma jarra cheia de água, é possível colocar mais sem derramar? Para que você adicione um outro elemento dentro daquela jarra, é necessário que se faça o quê? Que derrame o que tem dentro, que você seque aquele recipiente. Uma vez seco o recipiente, aí sim você consegue enchê-lo daquilo que você deseja encher. Deus não pode nos secar, Ele respeita o nosso livre-arbítrio, Ele respeita a nossa vontade, mesmo nos amando como Ele nos amou, dando o seu próprio Filho, como disse Yeshua no capítulo 3 de João, e o verso 16 é um verso muito famoso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. É preciso crer que eu, para alcançar a vida eterna, eu tenho que deixar a vida passageira. Se nós quisermos a vida eterna, temos que deixar a vida passageira. Qual é a vida passageira? A vida que eu faço o que eu quero, que eu visto o que eu quero, que eu falo o que eu quero, que eu penso o que eu quero, que eu trato as pessoas do jeito que eu quero, eu trato Deus do jeito que eu quero. Essa é a vida passageira, a vida de pecado. Se nós queremos a vida eterna, vamos fazer do jeito que Deus quer. Quando nos relacionarmos com o próximo, quando nós nos relacionarmos com Deus, quando nós nos relacionarmos no nosso casamento, com a nossa família, as nossas amizades, no trabalho, na escola, na vizinhança, com o patrão, com o funcionário, vamos nos relacionar da maneira que Deus nos instrui, nos ordena, nos orienta, porque Deus é eterno e Ele sabe o que dá certo na nossa vida e o que dá errado, e Ele deixou explícito na sua palavra. Você que é mãe, você que é pai, você que é vovó, vovô, você sabe, nós nos preocupamos com os filhos, nos preocupamos com os netos, com os bisnetos, porque nós sabemos o que já deu errado na nossa vida. Nós já criamos caminho que lá na frente nós vemos com a cara no muro, e agora nós passamos, meu filho, minha filha, não faça isso, não vá por aí, não toma essa iniciativa, não haja dessa maneira. Deus manda assim, é assim que tem que fazer. Por que, amado? Porque nós temos alguns anos de experiência, sim ou não?
Quem tem uns 30, 40 nas costas, 50, 60, tem um pouquinho de experiência, você concorda? Mais que alguém que tem 20, mais que alguém que tem 30, mais que alguém que tem 10, né? Mais que alguém que tem 15, 16, a gente já tem. Imagine quem tem a eternidade, aquele que viu o primeiro homem, ele criou o primeiro homem e viu tudo quanto deu errado na vida do homem. Hoje nós temos exemplo de sobra daqueles que tentaram trilhar o seu próprio caminho, da sua maneira. Qual foi o fim deles? A morte, a vergonha, a destruição. Eu sei, amados, que é muito fácil você dizer não para alguém. Hoje isso se tornou tão banal, que é uma das primeiras coisas que a criança aprende, fica prestando atenção nas crianças aqui, nos irmãos, é dizer não. Parece que até antes de falar papai e mamãe já sabe dizer não, se opor à vontade dos outros, dá um chega para lá dos outros. É muito fácil você dizer para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para o seu pai, para o seu parceiro de trabalho, para o seu colega, para o seu patrão, para o seu funcionário, não. Sabe que é difícil? É você dizer não para si mesmo. Aceitar que Deus diz não, não minta, não cobice o que é alheio, não tenha inveja, não trabalhe no dia de sábado, não coma qualquer tipo de comida, porque eu separei aqui para vocês um cardápio do céu para vocês. Não desobedeça seu pai e sua mãe. Não deixe de orar. Seja santo. Não seja pecadora, pecador. Esses não, nós dizer para nós mesmos, esses não é fácil. Porque isso é esvaziar você mesmo. É dizer não para as suas paixões que muitas vezes você carrega há décadas. Aquilo que nós amávamos fazer que era pecado, que aborrecia a Deus, e que nós somos testemunha, mesmo no mundo, os próprios pecadores sofrem a consequência dos seus pecados. Eles amam o pecado, mas mesmo assim o pecado cobra o seu salário, que é a morte. Mas quando nós amamos a Deus, as coisas são diferentes. A primeira coisa que acontece na vida de quem ama a Deus, ele vive envolto em uma paz interior, inabalável. Que passa por dificuldades de uma maneira serena, tranquila, tipo Yeshua, lá no mar da Galileia, quando ele ia atravessando mais os seus discípulos, que o vento, a tempestade soprou naquele lago, e as ondas eram grandes, e Yeshua dormia tranquilamente na polpa do barco, na proa, e os discípulos agoniados, remando, tirando a água, porque as ondas jogavam água para dentro do barco, e Pedro, agoniado, toca em Yeshua e diz: mestre, acorda, não te importas, o Senhor não se preocupa que nós venhamos morrer. O que é que Yeshua faz? Amado, dá um salto, fica espantado? Não, ele levanta, olha para Pedro e diz: não temas, homem de pouca fé. Sobe na proa, estende as suas mãos e dá ordem à tempestade, e logo após segue-se uma tranquilidade. O mar fica liso como vidro no lago. Não se iluda, meu irmão, minha irmã,
você adolescente, você jovem, você senhora, senhor, você não tem o controle da tua vida. Eu não tenho. Aleluia. Só quem pode e tem o controle da nossa vida é Deus. Não importa se a pessoa é santa ou ímpia, Deus tem o controle sobre a existência dela. Tem. Não se engane. Isso é para causar medo, de uma certa maneira, sim. Medo do pecado, porque o pecado gera insegurança, instabilidade. Isso é um homem sem Deus, a mulher sem Deus. O homem sem Deus não aguenta ser pressionado, ele estoura. Uma agressão física, uma agressão verbal, estoura. A mulher sem Deus também. Mas o homem com Deus, a mulher com Deus, ele tem o controle da situação, não ele, mas Deus nele habita. Que passamos a olhar para as situações do jeito que Yeshua via diante do Quineret, do mar da Galileia. Quando os discípulos viram ali morte, destruição, Yeshua deu a eles uma grande lição, que você tem que confiar em Deus. E não é nos momentos fáceis da vida, é nos momentos difíceis também. Quando a nossa vida estamos correndo risco de vida, devemos confiar em Deus. E se nós só podemos confiar em Deus se nós desistirmos de confiar em nós, se nós nos esvaziarmos, se nós nos secar do nosso eu, do nosso ego, da nossa maneira de lidar com as situações e entregar nas mãos do Todo-Poderoso. Louvado seja o nome dele para sempre. Caso contrário, amado, nós vamos ficar andando em círculo no deserto, vivendo uma vida de escassez espiritual, vivendo uma vida de escassez no matrimônio, na vida conjugal, vivendo uma vida em escassez financeira, porque não estamos confiando em Deus. Os irmãos têm ideia por que Deus tira o povo do sofrimento do Egito e leva o povo para o deserto? O povo que estava sofrendo, a nossa visão humana tinha que levar eles para o jardim do Éden. Um povo que viveu 200 e poucos anos de escravidão, porque não foram 400 anos que o povo viveu em escravidão, 430 anos eles passaram do Egito, mas teve 100 e poucos anos que eles passaram vivendo com liberdade. Depois é que eles foram escravizados por Faraó. Então 200 e poucos anos que eles estavam em escravidão, estavam sofrendo demais, era grande o sofrimento, sim ou não, do povo de Israel no Egito. Então, modo de pensar, que Deus levasse para um lugar que fosse o oposto da vida que eles viviam, mas Deus nos leva para o deserto, para ensinar o que, amado? Está na palavra, ensinar o povo a depender de Deus. Aleluia. O povo deixar de acreditar na força do seu braço, acreditar em si mesmos e passar a acreditar, depender de Deus. Oh, aleluia. Isso é, Deus está sendo cruel? Não, amados, porque sem nós dependermos verdadeiramente de Deus, jamais as promessas se cumprirão na nossa vida. Jamais.
nós vamos ter forças para cumprir os mandamentos, as exigências santas de Deus, se nós não dependermos dele. No mundo há alguma coisa que santifica? Não há. O apóstolo diz que no mundo, o que há no mundo é a concupiscência dos olhos, a soberba da vida e a concupiscência da carne. Isso é do mundo, não é do Pai, não é de Deus. Só de Deus vem, aleluia, a palavra da vida, a palavra que santifica, mas não é automática. Eu tenho que implantá-la no meu dia a dia, eu tenho que querer. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Um relacionamento entre uma mulher e um homem só dura até que a morte separe, se eles quiserem, sim ou não? A mesma coisa é com Deus. Não é porque uma pessoa casou, o casamento foi maravilhoso, lindo, a noiva estava irradiante, o noivo, os preparativos estavam lindo, coisa maravilhosa. Mas isso não garante, aleluia, a felicidade deste casal, a vivência, a convivência deles até que a morte separe. Não importa quanto foi maravilhoso o dia que você se entregou em Yeshua, você se tornou filho de Deus, filho de Deus, aleluia. Não te garante nada. Quem vai garantir a vitória é você com seu esposo, que nem o marido zelando pelo seu casamento, a mulher zelando pelo casamento, os dois trabalhando. Deus fez a parte dele, meu irmão, minha irmã. Agora é a sua vez, a minha vez, de fazermos a nossa parte. E se estamos aqui nessa noite, é prova do amor e da misericórdia de Deus, que nos deu mais uma oportunidade de nós recebermos um pouco mais, para amanhã, ou melhor dizendo, ao sairmos daqui, já começarmos com prática. Quando alguém nos afrontar, nós nos esvaziar da ira, da raiva, do rancor, e permitir que o Espírito eterno, aleluia, enche o nosso coração de paz, de amor, de misericórdia pelaquela pessoa que está nos ofendendo. Nos dê força no meio das lutas da necessidade. Vamos permitir que o Espírito Santo possa nos lembrar que lá no deserto da Judéia, quando faltou pão, quando tinha 5 pães e 2 peixinhos e mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, Yeshua multiplicou o que deu para todos eles, ainda sobrou 12 cestos de pão. Saber que aquele que nós servimos e seguimos, ele, aleluia, o Deus Todo-Poderoso, deu poder para o nosso Rabi Yeshua, a ponto dele andar sobre as águas, dele ressuscitar mortos como Lázaro, depois de 4 dias da sepultura. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim. Esse é o nosso Rabi, o nosso irmão mais velho, o primogênito dos mortos, aleluia. Ele é o nosso sacerdote também, que intercede junto a Deus pela nossa vida. Nós devemos obedecê-lo, aleluia, e servir a Deus, guardar os seus mandamentos, e não nos curvarmos cedendo às paixões da carne. Todos nós aqui, amados, somos seres humanos. Não existe aqui um ser de Deus que seja melhor que você, mais forte que você, para vencer o pecado. Não, é uma questão de escolha, de propósito, de dedicação, de perseverança, de nunca olhar para o Egito e nunca desejar os melões, esvaziar-se de si mesmo e dizer não na hora que você quer pular na garganta do indivíduo, da indivídua. Você quer abrir a boca e xingá-lo, amaldiçoá-lo pelas suas ações, pelas suas atitudes, que você não quer mais confiar nele, nela, por causa dos seus erros. Desista, esvazie-se, lembre que se ele e se ela der lugar no coração, Deus pode fazer uma obra gloriosa e maravilhosa.
porque todo aquele que se converte e deixa, alcança a misericórdia. Não existe pecado tão grande que a misericórdia de Deus não possa alcançar, a não ser não acreditar em Deus, duvidar da palavra de Deus. Essa que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você que não acredita na palavra de Deus, você é uma pessoa que não acredita na palavra de Deus, ele está blasfemando contra o Espírito Santo, contra Deus, que é Espírito. Para esse não há salvação. Oh, aleluia. Queridos e amados irmãos, vou ler aqui um texto. Nós vamos está encerrando logo a seguir. Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versos de 2, do 3 a 5. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considerando o outro superior a si mesmo. Não há como eu respeitar alguém que hierarquicamente, falando no ministério, na idade seja mais novo, mais nova do que eu, ou hierarquicamente, ministerialmente falando, seja um cargo mais inferior que o meu, se eu não me esvaziar do meu ego, do meu eu. Não há como eu tratar as pessoas com honra, com respeito, com amor, se eu não me diminuir a mim mesmo, me nivelar. Não é você que tem que se nivelar a mim, seja crescendo ou diminuindo, é eu que tenho que me nivelar. Porque quem eu sou? O que eu tenho que me torna superior a alguém? Nada, amados. Aos olhos de Deus somos todos iguais. Por isso que Deus não aceita você ofender ninguém. Não importa a razão que você supostamente ou eu argumente que tenhamos. Ah, não, mas ele me bateu, ela me bateu. Não, isso não quer dizer nada para me abrir a boca e amaldiçoar essa pessoa, para me agredi-la. Não é que a pessoa não seja culpada, ela não esteja pecando por agir dessa maneira contra você ou contra mim. Não, é errado ofender as pessoas, é errado agredir alguém verbalmente, é errado machucar alguém, causar males a alguém, desejar no coração mal para alguém, já é um grande pecado aos olhos de Deus. Mas como nós desistimos da carne, como diz o apóstolo Paulo, as armas da nossa milícia, do nosso combate, não são carnais. Não usamos mais as antigas armas da carne para nos defender, para atacar as pessoas, porque não aprendemos isso com Yeshua, com Jesus, nem com os seus discípulos, e nem Deus recomenda isso. Mas pelo contrário, ele diz: não guarda rancor no teu coração contra o teu irmão. Yeshua vai mais longe ainda: orem pelos que vos maltratam e vos perseguem, fazei o bem aos que vos odeiam. Isso é deixar de ser carne, deixar de ser a velha natureza e assumir uma nova posição. Isso não é fácil, não é fácil. A gente já quer se defender, a gente se sente envergonhado, mas nós vamos atentar para a palavra que Yeshua disse: aqueles que são humilhados serão exaltados. Mas a grande maioria dos crentes não querem ser exaltados por Deus,
Eles querem se exaltar a si mesmo. Por isso eles falam, eles retrucam, eles murmuram, eles apontam o dedo, eles condenam, eles dizem que o irmão está errado e assim assado. Existem situações que dentro da Escritura o irmão está errado, a irmã está errada. E nós não vamos sair aqui comentando o erro de ninguém, porque isso não edifica. A não ser que esse irmão, essa irmã, essa pessoa está querendo condenar alguém inocente. Aí nós vamos usar o conteúdo da palavra para inocentar a pessoa que está sendo condenada inocentemente. Então, como diz o texto, para nós fazermos as coisas sem interesse, sem querer fazer puxadinho, nós precisamos ser seres humanos, nascidos de novo, novas criaturas. E quem vai fazer isso, pastor? Eu vou fazer uma campanha de oração para Deus. Vai dizer, não, você deve orar, sim, jovens, senhores, senhoras, todos devem orar. Não existe ninguém que não deva orar, todos têm que orar, porque orar é sentar do lado do pai e da mãe e abrir o coração. Você, rapaz, você, moça, que não tem essa comunhão, não tem forças para abrir o coração para a mãe e conversar com o pai, você tem deficiência. Isso vai prejudicar você no teu futuro. As pessoas que mais te amam nessa terra, além de Deus, é o teu pai e a tua mãe. Não existe. Depois, teu marido. Ele é para te amar mais que teu pai, mais que a tua mãe. A tua mulher é para te amar mais que ama o pai dela, mais que ama a mãe dela. A mulher acumula, o marido, a mulher tem que amar o marido 3 vezes. Amar ele como marido. O amor que ela tem pela mãe tem que transferir. Não que ela vai deixar de amar a mãe e pai, não. Porque agora ela está debaixo da tutela dele. A autoridade é o marido sobre a mulher. E a mulher que não faz isso, não honra o seu marido, não tem respeito, ela vive uma vida problemática. E é amaldiçoado o casamento, né, irmão? Amaldiçoado. Não há prosperidade onde não existe hierarquia. O apóstolo Paulo descreve a hierarquia. Deus é o cabeça de Yeshua. Deus é o cabeça de Yeshua. Yeshua é o cabeça do varão, do homem. E o homem é o cabeça da mulher. Essa é a hierarquia. E se eu não respeito que Yeshua é o meu cabeça, eu vou viver uma vida de maldição. Ele é que é o meu cabeça. E se a minha esposa não reconhece isso, vai viver uma vida de pecado. E pecado é maldição. E aí as pessoas contraem para as suas vidas problemas e situações desagradáveis. Então, para mim não atentar, tudo que eu fazer não ser para o meu próprio bem, eu tenho que me esvaziar e ver que a irmã, que o irmão é tão necessitado quanto eu. Aleluia, da misericórdia, da compreensão, do amor, o amor fraternal. Temos que nos ver assim, não ver a irmã, o irmão como um instrumento, um meio para me dar bem financeiramente, para me alegrar segundo a carne, para mim encher a paciência de outra pessoa. Eu vou usar fulano, a fulana, para aborrecer ciclano, que nem tem pessoas que fazem, crentes que fazem isso. Existe ou não existe, igreja? O que aconteceu com você? Você identificar que a pessoa está usando, falando com a pessoa para poder encher o saco da outra? Isso acontece. Isso é carne, isso não é para nós. Nós temos que ser sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Verso 4: não atente cada um para o que é próprio seu, mas para o que é também, mas para também
aquilo que é dos outros. As minhas ações têm que contribuir para o bem do meu irmão, da minha irmã, nas coisas que agradam a Deus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Yeshua HaMashiach, em Jesus Cristo. Qual o sentimento que houve no coração de Jesus, de Yeshua? De fazer o bem. Ele perdoou até os seus inimigos, aqueles que o estavam matando, ele os perdoou e os amou. Não foi por falta de ser amado que aquelas pessoas foram condenadas, porque não se arrependeram. Judas não alcançou a salvação porque não se arrependeu. Se tivesse se arrependido, ele tinha sido salvo. Oh, aleluia! Esse é o nosso mestre, o exemplo que nós devemos seguir. Quem sendo em forma que Yeshua aqui, Yeshua dá o exemplo, o apóstolo Paulo dá o exemplo que Yeshua sendo em forma de Deus, em forma, assumindo na terra a autoridade que Deus deu para ele, não usou de usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou a si mesmo, assumindo forma humana e morrendo morte e a morte de cruz. Aleluia! Ele se esvaziou da sua divindade e assumiu a vida humana, e nos convida eu e a você, irmãos e irmãs, a nos esvaziar da nossa vida carnal para assumirmos uma vida divina e santa. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. É isso que Deus quer para nós. Mas você quer essa vida? Nós queremos essa vida? Eu quero, os irmãos e as irmãs querem? Amém? Vamos lutar todos os dias. Nós abrimos os nossos olhos sobre essa terra. A nossa missão vai ser sermos mais santos, mais vazios da carne e mais cheios do Espírito. Vamos ficar de pé, amados. Bendito seja o nome do Senhor para sempre.